Oi, meus queridos, vamos lá, agora a nossa hora da nossa revisão da aula 27.1, mas essa é a nossa aula 27.2, eu gosto sempre de estar falando isso, né? Porque a revisão é da aula que nós trabalhamos e essa é a nossa aula 27.2, tudo bem com você? Tá tudo tranquilinho? Ó, após a revisão a gente tem aí o tempinho que vocês vão ter para fazer o quê? A atividade de vocês, exatamente como diz meu querido Jefferson, a sua atividade, tá? E aí a gente sempre diz assim para você, fique tranquilo, tá? Deixe esse momento aí para o bate-papo mesmo, de troca de informação. Pega seu material, pergunta do professor presencial, se tiver alguma dúvida, fala para ele dar uma ligada pra gente, passa uma mensagem que a gente vai aí atendendo dentro da medida do possível, tá bom? Mas, na hora da prova, não tem neguinho chorando não, gente. É você e você mesmo, tá bom? Só pedir aí pro Pai do Céu aí pra te dar uma luz. Mas daquilo que você estudou. Se você estudou, sinto muito, tá? Vamos, então, pra nossa revisão? Olha lá. Nós estamos trabalhando aula 27.2, falando sobre o manejo de criação de gado de bovinos leiteiro. E aí nós falamos da importância das raças em relação à quantidade dessas produções, né? E aí a gente falou ali da raça Ghee, da raça holandês, e vimos que houve um cruzamento trazendo aí a formação da raça Girolando, né? Que é uma raça que tem uma alta produtividade, né? Uma boa adaptabilidade aos fatores climáticos, às regiões, à questão alimentar. Então, isso é muito interessante quando a gente vai estimar e fazer certas estimativas em relação à quantidade de leite que você vai conseguir trabalhar ou vai ter toda a dinâmica para retirar esse leite, né? E para distribuição desse leite a tempo, né? Para que esse leite, porque ele é perecível, para que esse leite chegue aí nos lugares corretos para serem refrigerados e manterem sua qualidade. O que é prioridade aí quando a gente fala de leite é o quê? A gente sabe que é um alimento. Se é um alimento, eu preciso ter qualidade. Todas as substâncias contidas nesse leite, proteicas, de lipídios, né? Minerais e tudo, você vai fornecer para o organismo, né? Para um ser. E esse vai servir de base aí para outros tipos, né? Fabricação de outros alimentos. Então tem que ter uma qualidade. E a quantidade para quem que você está fornecendo, né? Tem sempre que estar atento a isso, tá? Manter esse ciclo, essa rotatividade dessa produção, mantendo bem, a gente falou sobre a questão do sanitário ali, porque você tem que manter bem esses animais saudáveis para que essa taxa permaneça, essa taxa de produção leiteira permaneça e não seja acometida, nenhuma dessas vacas leiteiras seja acometida de alguma doença, que aí vai, obviamente, diminuir a sua produção, né? Falamos aí da questão da inserção da alimentação, da modificação, né? Ou do balanceamento entre as proteínas de alta, né, degradabilidade e as proteínas de baixa degradabilidade. Elas são importantes, as de baixa degradabilidade são importantes quando você quer que a digestão no rumen, né, que é o alimento quando ele volta, vai ser degradado depois do micro-organismo, esse alimento passe mais rápido pelo rumen, tá? Chega ao intestino e seja quebrado rapidamente em aminoácidos, porque eu preciso desses aminoácidos para... Eu preciso não. A vaquinha precisa desses aminoácidos para produzir as proteínas do leite. Então, isso tem que ser acelerado. Então, eu forneço alimentos aí com baixa degradabilidade e aí, em determinados momentos, eu volto a fornecer esses alimentos com alta degradabilidade. Então, ele vai passar aí mais tempo e vai ser fornecendo aí amônia, né? E aí é importante também esse processo de desintoxicação, porque no fígado essa amônia vai ser transformada aí em proteínas e aí segue o fluxo natural aí no organismo, né? Então, todos esses quesitos são importantes quando a gente fala questão alimentar, questão de higiene,
Ou seja, a gente destacou também essa higiene na ordenha. Todos os tambores higienizados, o baldinho que você vai coletar se você vai fazer a manual ou se você tem a ordenhadeira mecânica, limpar todas essas ordenhadeiras antecipadamente, higienizar todo o ambiente, né? Para que você tenha um equilíbrio. Porque, gente, qualquer movimento, alteração, qualquer movimento do local onde você está fazendo essa ordenha, pode levantar partículas e nessas partículas ali pode vir algum contaminante ou um agente patogênico que está ali no ambiente. Então por isso a gente precisa de muita atenção e cuidado aí quando a gente fala de leite, tá bom? Vem aqui pra mim, diretor. Ui, quase que eu caio, eu desequilibrei, diretor. Ainda bem que eles não perceberam, mas a professora falou, essa professora é doida. Bora! Eu vou te aguardar e você vai ficar com a sua atividade. Olha lá, atividade, tá bom? Depois eu retorno aqui com você. Deixa eu voltar ao meu equilíbrio. Tchau. E aí, deu certo? Tô tentando fazer uma música aqui na minha mente, só na minha mente. Tô ouvindo música não, gente. Tô aqui com vocês, ligadinha. Gente, o que eu quero lembrar vocês? A gente tá sentindo falta da presença de vocês nas nossas aulas, né? Os professores, por favor, os professores aí presenciais, acelerem e mandem aí pra gente as fotinhas. Alguns já mandaram, já saíram aí algumas aulas, mas ainda tem gente que eu tenho certeza que tem gente que tá querendo. Então agiliza aí rapidinho, pega esses meninos, leva eles para um lugar bem legal aí na escola, né? E aí, ou vocês combinam um lugar diferente aí, tira essa foto e manda pra gente que a gente vai mostrar aqui nas nossas aulas. Ainda dá tempo. Dá, sim, pra você aparecer aqui todo o estado de Rondônia te conhecer, meu bem. Exatamente. Vamos lá para nossa primeira questão, então? Você teve muita dúvida? Vamos resolver agora, né? Questão de número 1 diz o seguinte: o Brasil, nosso Brasil abençoado, país lindo, é um grande produtor de leite, ocupando uma posição importante em relação a outros países. E em relação ao quê? À taxa de crescimento anual. Possui uma porcentagem superior à de todos os países que ocupam os primeiros lugares. Diga que se não é abençoado. Pelas pessoas, pelo comprometimento das pessoas em tudo aquilo que eles empreendem, né? Eles colocam o coração, colocam o sangue, colocam a garra ali naquilo e faz o negócio pequeno ter um boom de crescimento. Isso é maravilhoso. Qual a posição que o Brasil ocupa na produção de leite no mundo e a porcentagem de crescimento anual? Então a gente tem aí tem as opções, tá? Deixa eu colocar todas elas aqui para você. A, segundo lugar, com 2%. Sexto lugar, 4%. Tá, porque ele está falando qual a posição e a porcentagem de crescimento. Ok. Você prestou atenção na aula, né? Se você prestou atenção na aula, você sabe que a gente tem aí uma porcentagem de crescimento de 4% em relação às demais, né? Então é um crescimento bem acelerado e os que estão aí nos primeiros lugares, né, galera? Isso é interessantíssimo. Óbvio que a gente vai ter aí o gabarito B, né? Sexto lugar, não é isso? Sexto lugar, tá? Sexto lugar nesse ranking e com 4% de crescimento, tá bom? Questão de número 2, as vacas precisam de muito tempo ao longo do dia para satisfazer suas necessidades alimentares, portanto, devem encontrar tempo suficiente para pastoreio, além do tempo necessário para ruminar, descansar e evitar o calor. É igual a gente diz, né? Você que se alimentou, tem gente que trabalha aí num ritmo bem desenfreado mesmo, que aí fica com um tempinho muito curto para comer, fazer a digestão, e aí já sai de novo pro batente. Então, gente, por questão fisiológicas, você tem que dar essa pausazinha, tá? Todos nós precisamos para você estar ali gerando, aquecendo, produzindo ali uma temperatura ao fazer esse processo de digestão, tá? Fornecendo toda a energia para aquele movimento ali, né? Os movimentos peristálticos ali. Então tem que dar uma tranquilidade, tá?
focar naquilo que você está se alimentando? Está se alimentando. Dá um descansozinho de meia hora, aí você continua, tá bom? Pelo menos, né? Os animais também é a mesma coisa. Eles precisam desse descanso, ter ser respeitado esse momento de descanso também. E, obviamente, num lugar sombreado, né, gente? Ninguém merece ficar comendo pleno pico de meio-dia, né? Dá não. Olha lá, fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada. É o fundamento do balanceamento de dietas em vacas leiteiras. Então, esse período que é tão importante, né, para a cria, que ela vai ficar ali, como a gente viu no vídeo, ela vai ficar um tempinho ali, beleza, tá? Precisa ter, né, a exceção do colostro para a primeira imunização desse animal, precisa ter esse contato, que eles são mamíferos, cuidam, então tem esse cuidado parental, mas depois eles vão ser separados. Eles vão ser separados, ele vai ficar independente ali, vai ter que dar um jeito dele de se alimentar, né? Fornecer a cada, então, animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada. É o fundamento do balanceamento de dietas das vacas leiteiras. Todo esse manejo no trato alimentar e bem-estar animal se dá devido a... Tem alternativas? Não tem alternativas. Se dá, então, em relação à existência das características específicas de cada raça, gente. Cada raça, cada animalzinho vai ter uma especificidade e essa especificidade ainda está relacionado a tem a especificidade entre as raças e tem as especificidades do indivíduo. É do indivíduo, porque nessa especificidade mais específica, viu? Como é que é? Bem um funilzinho mesmo, tem a sua questão genética, tem a sua predisposição. Vocês já ouviram falar que pessoas têm predisposição, por exemplo, quando eles entram em contato com determinadas drogas, né? Não são as drogas no sentido assim, até a medicação é droga, né? Mas numa dosagem que não seja liberado, né? No caso da medicação. Mas todo esse universo aí, existem pessoas que têm uma predisposição a se tornarem dependentes daquela droga, dependente daquela quantidade a mais, né? Então, isso já é um fator que é ruim, né? Então, a pessoa precisa se conhecer bem para poder tentar fugir de determinados. Mas não é se pôr à prova, não. É melhor você fugir mesmo. Então, em relação ao peso e à idade, todos esses elementos, todas essas características específicas vão precisar ser atendidas para que eu consiga fazer um balanceamento nessa alimentação, dessa dieta desses animais, para esse período, tá bom? Questão de número 3. No sistema de produção, os rebanhos leiteiros podem ser divididos em 3 níveis. A gente já falou ali no finalzinho da nossa aula, não foi? Quais são esses 3 níveis? Então, tem o alto, o médio e o baixo. Como a porcentagem, vocês lembram disso? Pronto, é exatamente isso, olha lá. Então, você tem um nível de alta, né, produção aí que vão propiciar, são os animais que vão propiciar produções acima de 4.200 quilos por lactação. Há aqueles que vão estar no estágio intermediário, né, com produções aí variando de 2.800 a 4.200 por lactação. E aqueles que vão estar abaixo, né, produzindo aí menos que 2.800 quilos por lactação. Então, você vai fazer essas divisões no seu cenário de criação produtiva aí, leiteira, na sua propriedade, para fazer as suas estimativas e fazer o seu ranking, né? Vamos dizer assim. Fazer o seu ranking aí da sua produtividade leiteira. Sempre vai ter aqueles que vão se destacar devido àquelas características que nós falamos anteriormente. Predisposições genéticas, né? Então, tem as suas especificidades, tá certo? Na raça e também do indivíduo. Questão de número 4. Quanto ao manejo alimentar, há recomendações claras para a introdução de uma nova ração
e quanto aos cuidados de conservação desse alimento, claro, né? Que tipo de situações podem acontecer em relação a esses dois aspectos, ou seja, da sua conservação, né, e a introdução de uma nova ração. A gente falou aí na aula, vocês lembram muito bem, creio eu, que quando você, até comentei que isso acontece muito com os nossos animaizinhos, nossos pets. Quando a gente troca a ração deles, é muito comum que eles vão apresentar alguma situação. Ou queda de pelo, ou falta de apetite, ou uma diarreiazinha, né? Ou é como se fosse uma alergia, eles começam com uma tosse, né? Então, essas observações precisam ser feitas. Por quê? Nesses primeiros sinais de queda de pelo, a tosse, uma tossezinha ininterrupta, você pode ser que nessa ração esteja um contaminante, né? Ou algum agente patogênico ali que pode estar causando ou vir a causar um mal maior, tá? Então, a gente precisa ter esses cuidados quando nós falamos dessa alimentação com esses animais. Então, a gente tem a nossa resposta construída dessa forma, olha lá. A introdução de uma nova ração pode provocar o surgimento de casos de diarreia de causa nutricional e ainda situações de contaminação dos alimentos por fungos e outros micro-organismos. Nos casos mais graves, há também, né, a necessidade aí de chamar o veterinário para poder dar a medicação correta e sanar e resolver por completo esse problema. Tudo bem? Seguindo. Vacas de alta produção de leite manejadas a pasto ou em confinamento precisam ter ajustes em seu manejo e plano alimentar. Descreva o fornecimento alimentar para vacas acima de 28 a 30 quilos de leite. Então, é aquela questão que nós falamos ali de você fornecer, nesse momento, para essas vacas com essa alta produção aqui leiteira, né, as proteínas de baixa degradabilidade, tá? Isso vai fazer com que essa proteína, né, ou seja, farelo de algodão, a soja moída ou tostada, a farinha de peixe, né? Dessa forma que vocês estão ofertando, elas têm essa característica de serem de baixa degradabilidade. Então, vai passar pelo rumen rapidamente, não vai ocorrer toda a digestão dela, e aí ela vai passar pelo intestino delgado, e lá no intestino delgado ela vai ser ali liberando, degradada e liberada aí os aminoácidos. Para que? Formação rápida, né, dessas proteínas presentes no leite. Tá bom? Então, o processo vai ser mudado, alterado, ajustado, como o próprio questão está dizendo aqui, ajustada para auxiliar ainda mais nessa manutenção dessa alta produtividade. Tudo bem, galera? Vem pra cá comigo! A gente finalizou mais uma aula, mas a gente se encontra em breve, muito breve, tá bom? Ó, calma o teu coração, que daqui a pouco a gente faz assim, ó. Prof. Jefferson, Prof. Tabita, e aí a gente vai junto construindo toda essa unidade aqui de NBAZ, tá bom? Já segura aí que a gente já retorna. Beijo, gente. Tchau, tchau.